Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo um assunto polêmico, como de costume. O tema de hoje será: Davi foi o único culpado pelo adultério com Batseba? Espero que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e a vontade do nosso Deus Pai possam estar presentes nesse vídeo e que nós possamos aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. E algo importantíssimo sobre o vídeo de hoje estaremos usando bastante o raciocínio lógico e as entrelinhas da Bíblia para chegarmos às conclusões relacionadas ao vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, espero que fiquem até o final e fiquem comigo no Hipóteses. O texto de referência hoje encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 11, e os versículos 2 ao 4, que diz o seguinte: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Mandou Davi que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. Existe uma teoria por aí que diz o seguinte, que Davi, pelo fato dele ser rei de Israel, nenhuma mulher poderia contrariar-lhe. Então, todas as mulheres deveriam conceder aquilo que Davi queria, já que ele era o rei, então ninguém poderia resistir aos seus impulsos. Com isso, Batseba, ela acaba sendo obrigada a deitar-se com Davi. Mas vamos ver algumas coisas importantes a respeito dessa teoria. Primeiro, nós precisamos observar o que a Bíblia Sagrada diz, já que o profeta Natã, ele, após o ato de adultério de Davi, ele vai ao encontro do rei. E observe o que o profeta fala em segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 e 9. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse muito pouco, além disso, eu teria dado a ti tais e tais coisas, porque desprezaste o mandamento do Senhor. Para fazeres maus aos seus olhos, tu matastes Urias, o heteu, a espada, e tomastes tua mulher para ser sua mulher. A esposa de Urias não era para ser esposa de Davi, e ele sabia isso de acordo com a lei, que está escrita lá no livro de Êxodos, capítulo 20 e o versículo 14, que diz o seguinte: Não adulterarás. Então, nós já vemos aqui que Davi poderia ter muitas coisas, menos a esposa de outro homem, porque isso era pecado de acordo com a lei de Deus. Então, não há como encontrar embasamento bíblico para dizer que Davi poderia ter qualquer mulher. Pelo contrário, ele poderia ter outras mulheres, ou ter outras coisas, menos aquela que era esposa de outro homem. O fato de Batseba ser casada faz com que a punição divina viesse até Davi como consequência de seu ato pecaminoso. Batseba e Urias seria um casal em declínio? O casal, após mais de um ano de casamento, eles não conseguiram ter filhos. E a lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 24 e o versículo 5, diz o seguinte, que se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. O casal, certamente, ele teve um tempo considerável para terem esses filhos. Um ano, talvez bem mais tempo para concretizar esse sonho, que era dar continuidade à sua descendência. Ao que tudo indica, Urias deveria ter algum problema, alguma incapacidade que o impossibilitava de ter filhos. Batseba era jovem e bela, mas e Urias? Vejamos uma possível linha de acontecimentos envolvendo Urias. Primeiro, ele deve ter se aliado a Davi quando eles ainda eram jovens. Talvez quando Davi fugia do rei Saul e foi para Gate, terra dos cananeus e dos filisteus. Em 1 Samuel 21:10 nós podemos ver algumas coisas importantes. Nessa ocasião, alguns homens aliaram-se a Davi e, ao que tudo indica, esses homens passaram a lutar com Davi contra seus inimigos. Abisai era um dos 37 valentes que estavam junto com Davi desde sua mocidade, quando eles
temendo o rei Saul, fugiram para Gate. O nome de Abisai, ele aparece entre um dos 37 valentes de Davi, isso porque ele esteve diretamente envolvido em um episódio onde o rei Saul e Davi estavam envolvidos. Além de Abisai, haviam mais 600 homens e, entre esses 600, possivelmente ou certamente, Urias era um desses. Todos esses homens eram adultos quando juntaram-se a Davi e, décadas depois, eles estavam envelhecendo, assim como Davi também estava. E Urias possivelmente já era um homem de meia idade e já não tinha mais aquela força, o encanto e a jovialidade de outros tempos. Batseba e Davi podiam se conhecer antes do adultério? O fato de Urias ser um dos homens de confiança de Davi provavelmente concedia-lhe alguns privilégios, e um deles era o acesso ao Palácio Real. Não é difícil de imaginar que Urias e Batseba, em algum momento, eles tenham estado no palácio, já que Urias era uma pessoa que tinha acesso a tal local, e que, em um desses acessos, Urias ele tenha apresentado sua bela esposa ao seu amigo Davi. Assim, a beleza incomum de Betseba de maneira alguma passaria desapercebida aos olhos do rei conquistador, o rei Davi. Uma possível prova de que Betseba era conhecida pelas pessoas no palácio é que as pessoas rapidamente a localizaram. Isso após Davi ele fazer uma breve descrição física dela e indicar aonde era a localização da casa de Batseba. Os seus criados rapidamente foram e trouxeram-a para que Davi pudesse concretizar os seus desejos. Então, o que nós podemos concluir aí é que, sim, Batseba era conhecida pela agilidade, pela velocidade como os fatos eles aconteceram. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, e o versículo 3-4, diz que e mandou procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que a trouxesse. Davi teria como planejar o adultério naquele dia? De acordo com o texto sagrado, não, pois não tinha como Davi prever esses acontecimentos. No livro de 2 Samuel, capítulo 11 e o 2, diz que uma tarde Davi levantou-se da sua cama e foi para o terraço e viu uma bela mulher tomando banho. Então, o que nós podemos ver é que foi algo inusitado, não foi algo planejado naquela tarde. Contudo, o que nós podemos concluir é que talvez Davi ele já viesse em seu coração planejando algo a respeito do adultério, algo com relação àquela mulher, a mulher do seu amigo Urias. A Bíblia afirma que, porém, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Capítulo 1 de Tiago, e os versículos 14 e 15. O que dá para concluir é que o desejo de pecar ele já existia no coração do rei. O que aconteceu foi que surgiu a oportunidade de colocar o seu mau pensamento em prática. Batseba poderia ter planejado o adultério? Parece ser algo insensato dizer que Batseba planejou o adultério para aquele exato momento, para aquela tarde. Contudo, tomar banho no quintal de casa sem roupa não parece ser nada sensato para uma mulher que ama o seu esposo. Ainda mais quando do seu quintal você pode ver e ser vista pelas pessoas nas outras residências. A bela e jovem Batseba, ela já era uma mulher casada experiente a ponto de perceber que ela, naquelas condições, despertaria os desejos carnais naqueles que a vissem nessas condições. Batseba poderia muito bem ter planejado ser vista pelo rei em algum dia durante o banho. Uma mulher prudente não faria isso de maneira alguma. E além do mais, ela sendo conhecedora da fama de mulherengo que o rei tinha, ela deveria se preservar e evitar tal situação. Mas o que aconteceu foi o contrário. E o que Davi pôde ver a uma certa distância foi mais que suficiente
para alimentar talvez um desejo que ele já estava cultivando em seu coração há algum tempo. Um fato interessante que algumas pessoas podem questionar é que talvez Davi tenha visto o ritual de purificação de Betseba. No entanto, ela já havia terminado esse ritual e já estava em casa quando foi vista. A Bíblia não traz informações sobre o local desses rituais de purificação serem em locais específicos. E se tivesse um local específico, certamente não seria em uma localidade onde os homens pudessem ver tal ritual. Por que Batseba planejaria um adultério? Pode ser que o fato dela não conseguir engravidar a estivesse frustrando, ou talvez o fato dela ter um marido ausente a estivesse incomodando, ou ainda, quem sabe, não tenha surgido em seu coração a possibilidade de se tornar uma das amantes do rei. Imagine passar de a esposa de um soldado a tornar-se uma possível amante do rei, ou quem sabe se ela não tem planejado algo mais perspicaz a ponto de achar que ela o agradaria tanto no momento que ela conseguisse ter uma relação íntima com o rei, a ponto dele promovê-la como uma de suas esposas, uma rainha, quem sabe. Qual é a hipótese para o vídeo de hoje? Seria algo incoerente ou irracional atribuir toda a culpa só a Davi. Certamente Davi e Batseba são culpados do ato de adultério. Observe o que a lei de Moisés fala e vejam que não parece nem um pouco ser uma coincidência o fato de Batseba e Davi se encontrarem justamente naquele dia. A mulher, ela deveria passar pelo ritual de purificação após o término da menstruação. Assim, ela deveria ficar mais 7 dias separada sem poder ter relação sexual. Em Levíticos, capítulo 12, 2, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante todo o período menstrual. Contudo, somando os dias da menstruação mais os dias de separação do ritual de purificação, nós temos aproximadamente 14 dias. Ou seja, Betseba, no dia que ela encontra-se com Davi, naquele exato dia, ela está no seu período fértil. E como prova disso, nós temos que no primeiro encontro que eles têm, Betseba acaba engravidando em uma única relação entre um casal de amantes. Logo, há um terreno fértil entre as linhas das Sagradas Escrituras para conjecturar sobre qual é a parcela de culpa dessa personagem. Tudo ao redor de Betseba leva a crer que há algo bem mais complexo do que uma simples obra do acaso ou uma coincidência. O que temos certeza é que a punição divina foi dada sob a mesma medida para esse casal de amantes. Betseba tem uma parcela de culpa considerável alta, apesar de que os riscos valeram a pena. Ela deixou de ser a esposa do soldado Urias para ser a esposa do rei mais famoso de Israel, o rei Davi. Passou também a ser conhecida como a mãe do rei Salomão, que é considerado um dos homens, o homem mais sábio da Bíblia antes de Jesus. E, como se não bastasse, ela também entra para a linhagem da descendência do Messias Jesus. Então, o risco para ela valeu a pena, apesar de todas as perdas e todas as consequências sofridas pelo casal, em especial por ela. E como prova de que Betseba conseguiu entrar para a história como estando na genealogia de Jesus, é que em Mateus, capítulo 1:6, nós vemos lá aparecendo Salomão na genealogia de Jesus, e em Lucas 3:31 nós podemos encontrar Natã também entrando na genealogia de Jesus. Um fato importantíssimo sobre essa genealogia de Jesus ter Mateus e Lucas com algumas diferenças entre elas é que, ao que tudo indica, essa genealogia de Natã e Salomão, uma vai dar origem a Maria, mãe de Jesus, e outra vai dar a origem a José, que vai ser o pai aqui de Jesus. Então, amigos e irmãos, eu espero ter esclarecido algumas coisas e ter levado essas questões para vocês com relação ao fato de que Davi, ele não é o único culpado e de que Betseba também tem uma parcela de culpa nesse ato de adultério, como nós podemos ver
em algumas partes nas escrituras e entre as linhas também, usando a dedução, o raciocínio, o conhecimento sobre a psicologia humana. E espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí e comenta embaixo. E até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses. Tchau!